Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 9, versículo 1. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Bevorate, filho de Afia, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. E este tinha um filho cujo nome era Saul, mancebo, e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. O Saul era o bonitão lá de Israel. Saul era jovem, belo e forte em fisionomia. O tipo que agrada às pessoas. O tipo que agrada ao mundo. O tipo que agrada à mídia. O tipo que agrada ao povo. Mas será que agradava a Deus, irmãos? O importante é agradar ao Senhor. E para agradar ao Senhor, nós temos que ter um coração puro e um coração sincero e ter boas intenções, porque Deus não vê como homem. O homem vê a aparência, Deus vê o coração. Deus vê a sinceridade, a pureza, a humildade e as intenções do coração. Absalão também era muito bonito na época, mas um coração totalmente contaminado. Traiu o seu próprio pai. Está vendo, irmãos? Então não se iluda com aparências. Não se iluda também com conversas bonitas, agradáveis. Veja como Deus. Procure ver e enxergar como o Senhor. Veja o coração das pessoas. Ô pastor, e como é que eu vejo o coração das pessoas? Tem alguma lente? Através das atitudes constantes. Não as atitudes eventuais, né? Mas as atitudes constantes. Você vê e você analisa o que tem no coração. Porque a pessoa pode enganar com palavras, mas com as atitudes constantes ela não consegue enganar. Então esteja atento a isso para não ser enganado por um Absalão, por um Saul qualquer. Veja como Deus vê. Veja a humildade, veja as intenções, veja a pureza de coração através das atitudes constantes. E o versículo 3 diz: E perderam-se as jumentas de Quis, pais de Saul, pelo que disse Quis a Saul seu filho: Toma agora contigo um dos moços, e levanta-te e vai a buscar as jumentas. E passou, pois, pela montanha de Efraim, e dali passou a terra de Salisa, porém não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém tampouco estavam ali. Também passou a terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. E vindo eles, então, à terra de Zufi, Saul disse para o seu moço, para o seu auxiliar, com quem ele ia: Vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Irmãos, Quis, pai de Saul, ordenou que buscasse as jumentas que se perderam. E lá foi Saul, procurou e não achou, e estava quase se perdendo. Irmão, quando você procura algo, cuidado para não se perder. Tem muita gente que procura facilidades, procuram coisas fáceis, agradáveis, e acabam se perdendo na busca de tais coisas. Muitos se perdem buscando alguma coisa, buscando sucesso, buscando prosperidade, acabam se perdendo, acabam apelando, acabam saindo, transgredindo a palavra, se corrompem procurando algo. Cuidado, que na sua busca você se corrompa, que você faça algo, muitas vezes até fora da lei e fora da palavra do Senhor. Perdeu o emprego, perdeu bens, perdeu alguém, não apele. Confie em Deus, confie no Senhor. Há propósitos de Deus em muitas perdas que nós temos. E não só aquela viagem que você perdeu e aconteceu um acidente. Não, não é só isso. E muitas perdas que nós tivemos ou temos, tem um propósito de Deus. Quando perder algo, busque em primeiro lugar em Deus. Porque se você buscar a Deus em primeiro lugar, você vai encurtar o caminho, Deus vai revelar, Deus vai mostrar, Deus vai dar direção.
Entenda, irmãos, não é porque você perdeu algo, perdeu o emprego, perdeu namorado, perdeu bens, perdeu alguém, que você vai sair por aí apelando, vai sair por aí transgredindo a palavra, se desesperando, se corrompendo. Busque em primeiro lugar o Senhor, e o Senhor vai te mostrar o propósito dele para cada situação da sua vida. Quando se busca a Deus em primeiro lugar, buscar a Deus é buscar a palavra. Quando você busca a palavra antes, você encurta o caminho, irmãos. Você acha aquilo que foi perdido de uma maneira mais fácil. Faça como aquela mulher da dracma perdida. Ela não parou de buscar. Não pare de buscar, mas busque primeiro em Deus, a direção de Deus, a palavra de Deus, e persevere na busca daquilo que você quer, daquilo que é direito seu, daquilo que foi perdido. Perdeu uma dracma, vá atrás dela, varra a casa, acenda a candeia, faça de tudo, porque se você se conformar com a perda de uma dracma, o diabo vai te tirar 2, 3, até 10. Então não passe recibo para o diabo, busque, mas busque primeiro em Deus e persevere na sua busca. O versículo 6 ao 9 diz: porém, ele lhe disse: eis que há nessa cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Vamos-nos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente nenhum temos que levar ao homem de Deus. Que temos? E o moço tornou a responder a Saul e disse: eis que ainda se acha na minha mão 1/4 de um ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, indo qualquer um consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque o profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Irmãos, Samuel tinha uma boa reputação. O servo auxiliar de Saul estava falando sobre Samuel. Samuel tinha uma boa reputação de homem de Deus, de homem honrado, né? O que ele diz acontece porque ele fala aquilo que Deus revela. A nossa fama também deve ser como a fama de Samuel, uma fama boa, tanto uma fama boa na terra, no céu e também no inferno. Como que é isso, pastor? Irmãos, fama boa no céu. Deus tem que dizer sobre nós: esse é meu filho amado em quem tenho prazer. Uma boa fama na terra. As pessoas têm que falar como falou a sunamita a respeito de Eliseu. Eu tenho observado que aquele homem é um santo homem de Deus. Não, aquela mulher é de Deus, aquele irmão é de Deus. É uma boa fama diante das pessoas. E uma boa fama também no inferno. Os demônios têm que falar: não tenho nada contigo, filho do Deus Altíssimo. Então, o cristão, e quando ordenar, ele tem que sair. Você tem que ter uma fama e autoridade sobre esses espíritos. Então nós temos que preservar o nosso nome, a nossa credibilidade, assim como tinha Samuel. Fama de cristão fiel, que anda na palavra, que não escandaliza, que procura obedecer a Deus, que faz tudo com o objetivo de ajudar e abençoar as pessoas. E eles foram procurar o homem de Deus, mas pensaram em levar dinheiro. Cometeram um grave erro. Não vincule jamais bênção de Deus, ação do homem de Deus, oração de pessoas de Deus com dinheiro, irmão. A palavra do Senhor diz em Mateus 10:8 que aquilo que nós recebemos de graça devemos dar. Ninguém paga para receber dom de Deus. Ninguém paga para ouvir a palavra de Deus, para ter capacitação de Deus. Então não pode cobrar. Que não se cobre nada. Muitas vezes eu fico espantado que alguns fazem alguns eventos e cobram entrada. Misericórdia. Pessoa recebeu um dom, ela tem que usar aquele dom. Deus vai trazer a devida recompensa, né? Porque o trabalhador é digno do seu salário, diz a palavra do Senhor. Mas não deve cobrar bênção ou vincular bênção a dinheiro. Se você trouxer o seu tudo, se você trouxer tanto, se você trouxer X reais, Deus vai agir na sua vida. Não há esse vínculo. Se você
crer, você vai receber do Senhor. É essa a direção. E eles aqui estavam pensando em levar presentes, levar dinheiro para o homem de Deus. Irmãos, aí, quando isso acontece, Deus sai, irmão. Deus não está presente aquela negociata, vamos dizer assim. E aqui no versículo 10 diz: então disse Saul ao moço: bem dizeis, vem pois e vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. E subindo eles pela subida da cidade, acharam umas moças que saíram a tirar água. E disseram-lhe: está cá o vidente, o homem de Deus, lá o profeta? E elas lhe responderam e disseram: sim, eis aqui o tens diante de ti. Apressa-te, pois, porque hoje veio à cidade, porquanto o povo tem hoje sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo o achareis antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá, até que ele venha, porque ele é o que abençoa o sacrifício, e depois comem os convidados. Subi, pois, agora, que hoje o achareis. Irmãos, aqui, Saul e o auxiliar foram aconselhados a não perder a oportunidade de falar com o homem de Deus. Olha, não perca a oportunidade. Ele vai passar aqui hoje, ele vai fazer o sacrifício do alto aqui, então não perca a oportunidade. Irmão, não perca a oportunidade de perguntar, de esclarecer, de falar com o homem de Deus. Não perca a oportunidade de ouvir a Deus através da sua palavra, né? O homem de Deus deve trazer a direção de Deus. O homem de Deus não pode falar: eu acho assim, eu acho assado, na minha opinião. Não, o homem de Deus tem que dizer aquilo que é direção de Deus e da palavra. A palavra diz isso, né? A vontade de Deus é essa constatada na sua palavra. E jamais eu acho isso, você, na minha opinião. Não tem opinião de ninguém. Tem que ter a direção de Deus. É a única certeza que você vai ter a vitória, é quando você tem a direção de Deus, a revelação do Espírito Santo de Deus. Então fale com quem conhece mais a palavra. Fale com quem te puxa para cima. E evite aquelas pessoas que ficam reclamando, murmurando, porque elas contaminam, elas abatem a fé, né? São, de certa maneira, usadas pelo inimigo. Então fale com quem é usado por Deus, com quem sempre tem a palavra de Deus na boca, ou que quando não tem a resposta, medita, ora: ó irmão, eu vou orar e depois eu falo contigo. Irmão, vou consultar Deus através da palavra, vou orar, vou jejuar e depois eu te dou a resposta. Irmãos, o cristão não pode ter a vaidade, né, o orgulho de ter sempre uma resposta pronta. Nós temos que aprender, nós temos que ouvir de Deus. O Senhor Jesus era assim. Lembra quando, no apedrejamento daquela mulher adúltera, o Senhor Jesus não foi pronto em responder. Ele agachou-se, começou a escrever na terra, conversando com o Espírito Santo, conversando com o Pai, e só depois ele deu uma resposta. Muitas vezes a gente tem que meditar em oração, tem que meditar na palavra, e só depois trazer um aconselhamento, uma palavra para alguém, porque a responsabilidade é enorme, é uma vida que está pedindo direção, né? E muitas vezes algo que pode implicar a vida toda da pessoa. Pode prender a pessoa pela vida toda, trazer sofrimento pela vida toda. Então não pode ter a irresponsabilidade de ter opinião de homem. Tem que ser direção de Deus. E aqui no versículo 14 ao 16 diz: subiram pois à cidade, e vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhes saiu ao encontro para subir ao alto, porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã, às estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o povo de Israel, meu povo de Israel. E ele livrará o povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. Irmãos, Saul buscava a Samuel, por conselho daquelas mulheres que tiravam as águas, e estava procurando o profeta, ia dar direção. Direção do quê? Das jumentas. Ele estava procurando as jumentas. Então, Saul buscava Samuel, mas foi Samuel quem achou Saul. Porque Samuel foi instruído por Deus um dia antes. Deus é maravilhoso. Deus avisa, irmão. Ah, pastor, mas aconteceu isso e Deus não me avisou. Avisou, é você que não prestou atenção. Ou você que não veio ouvir o aviso do Senhor.
Porque Deus avisa pela palavra, né? Deus avisa através da boca do homem de Deus. Samuel foi avisado por Deus um dia antes, que em tal hora um homem de Benjamim iria procurá-lo. E dito e feito. E Samuel deveria ungí-lo. Deus instruiu a Samuel o que deveria fazer com aquele homem. Ungí-lo como autoridade libertadora de Israel. Ia livrar o povo de Israel, naquele momento, da mão dos filisteus. Deus estava atendendo o seu povo. O povo tinha clamado por um rei. Até então, Israel era dirigido por juízes, né, com a direção de Deus. Mas o povo clamava por um rei, porque via os povos vizinhos com reis. E Deus, mesmo não concordando, ele atendeu o clamor do povo. Muitas vezes, irmão, Deus vai nos liberar algo que nós estamos pedindo, mesmo Ele não concordando. Sabe por quê? Porque Ele tem um propósito nisso, para que nós aprendamos uma lição valiosa, que os nossos pedidos têm que estar em concordância com a vontade de Deus para ter um resultado positivo no futuro. Aqui o resultado no futuro não foi positivo, todo mundo conhece a história. Saul era desobediente, era rebelde, né? E Deus o tirou do trono e mandou ungir Davi antes que ele morresse. Então, entendam, aqui o povo estava aprendendo Deus liberou para que o povo aprendesse uma grande lição. Muitas vezes nós pedimos aquilo que não é da concordância com o Senhor. E o Senhor até permite, sabe por quê? Para que nós aprendamos uma direção. Ah, Senhor, eu quero tanto casar com o Zezinho, mas Deus não concorda. Mas a pessoa insiste, acaba casando com o Zezinho e aprende uma lição para o resto da vida, né? Aí fica carregando o Zezinho nas costas o resto da vida, né? Então, irmão, busca a aprovação de Deus, vai ser melhor para você. Vai ser melhor. Senhor, eu quero, prepara segundo a sua vontade, segundo o seu plano, segundo os seus propósitos, Senhor. Eu quero a sua vontade, porque a sua vontade vai me trazer bênção e vai me fazer feliz. É isso, irmãos, mas aqui o povo estava contrário à vontade de Deus, mas Deus liberou a si mesmo para que aquele povo aprendesse uma grande lição. Muitas vezes Deus vai liberar para que a gente aprenda uma lição. Poxa vida, eu clamei a Deus, né? Como eu vi um testemunho do meu próprio irmão uma vez, clamei a Deus para ter um carro e Deus preparou, mas não era a vontade de Deus, tanto não era que aquele carro lá só deu problema para ele. Não tinha a aprovação de Deus, teve a permissão de Deus, e ele aquilo acabou trazendo sofrimentos. E veja que diz aqui o versículo 17: e quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis aqui o homem de quem já tenho dito, este dominará sobre o meu povo. Deus estava confirmando a Samuel o escolhido para a liderança do povo. Deus promete e Deus confirma. Então busca a confirmação do Senhor através da palavra, através da revelação, para que não haja equívoco. Será que é de Deus? Será que não é de Deus? Deus confirma, irmão. Porque Deus não é Deus de confusão. Deus não vai deixar o inimigo te enganar. E Ele confirma. Então esteja atento à confirmação do Senhor. E o versículo 18 e 19 diz: e Saul chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, onde está aqui a casa do vidente, né, do profeta? E Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente, o profeta. Sobe diante de mim ao alto e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração te declararei. Irmão, Samuel disse a Saul: eu sou profeta, fica aqui, amanhã você vai, e tudo que tem no seu coração eu te declararei, porque Deus me revela, Deus me mostra. Esse é o dom do profeta, revelar pelo poder de Deus e pela palavra de Deus, e não ficar chutando, adivinhando, irmãos. É buscar a revelação de Deus. Deus mostra através das atitudes constantes. Deus mostra e confirma através da sua palavra o que está no coração da pessoa e qual a direção de Deus para ela.
Então, que sejamos guiados e dirigidos por Deus. E no versículo 20 diz: e quanto às jumentas, que há 3 dias que se te perderam, não ocupes o teu coração com elas, não se preocupe com as jumentas, está dizendo aqui o Samuel, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel, porventura não é para ti? E para toda a casa de teu pai? Irmão, Samuel revelou o que havia no coração de Saul, uma preocupação com as jumentas, a busca pelas jumentas. Saul queria achar as jumentas, mas Deus tinha algo melhor para ele. Irmãos, Deus age assim. Irmão, Deus nos chamou, Deus nos trouxe ao Evangelho, à luz, ao caminho, à verdade e à vida. Deus nos trouxe aqui essa noite, como levou Saul a Samuel. E talvez você só queira saber das suas jumentas, ou melhor, talvez você queira saber do seu emprego, da sua cura, da sua bênção, né? Mas Deus tem muito mais do que você acha que perdeu. Deus tem muito mais do que você está pedindo, do que nós estamos pedindo. Muitas vezes a pessoa tem uma enfermidade e ela busca Deus querendo a cura. É lícito, tem que buscar. É o Senhor que cura, Jeová Rafa. Muitas vezes a pessoa tem um vício, uma perturbação e busca Deus para que seja liberta. Deus liberta. Muitas vezes a pessoa quer prosperidade, Deus prospera. É uma dádiva de Deus a prosperidade. Muitas vezes a pessoa quer a conversão da família, a bênção da família. Deus abençoa. Mas Deus tem muito mais que isso, irmãos. As bênçãos que nós temos pedido, desculpe o termo, mas é cafezinho pequeno para o Senhor. Deus tem muito mais do que aquilo que nós pedimos. Deus tem muito mais do que aquilo que nós buscamos. Deus tem muito mais do que o seu emprego, a sua cura, a sua bênção, a sua prosperidade, a sua família. Deus nos chamou com grandes propósitos. Então não se preocupe com as jumentas. Não se preocupe com a sua cura. Não se preocupe com aquilo que você perdeu. Deus tem bênção maior. O Saul estava buscando, procurando jumentas. Mas o propósito de Deus era ungí-lo rei de Israel. Entendam. Deus age assim. Deus está nos dando e vai nos dar grandes coisas. Muito mais do que aquilo que nós estamos pedindo. Mesmo que nós no momento não compreendamos ou não valorizemos como tal, o crescimento espiritual que Deus está fazendo em nós é infinitamente maior e melhor do que a bênção que nós estamos pedindo. Deus está nos transformando, Deus está se fazendo conhecer por nós, nós estamos conhecendo mais a Deus. Que bênção extraordinária é essa? Deus está nos dando a vida eterna, que bênção extraordinária é essa? Maior do que a bênção momentânea, temporária. Deus é Deus de coisas grandes e de coisas pequenas, mas Ele quer que você saiba que enquanto você está pedindo aí, bala, Ele tem bênçãos extraordinárias. Enquanto nós estamos preocupados com jumentas, preocupados com filho, com filha, com aquilo que aparentemente perdeu, o emprego, preocupado com cura e outras coisas, Deus tem coisas maiores e extraordinárias. E esse texto todo é lindo e é rico em mostrar a ação de Deus. Deus preparou tudo para abençoar e ungir e dar uma grande bênção para Saul. Deus preparou tudo. Ele preparou o desaparecimento das jumentas. Ele preparou a ordem do pai de Saul. Ele preparou a busca infrutífera, porque Saul buscava e não encontrava em lugar nenhum. Ele preparou o conselho do auxiliar. Ele preparou a palavra das moças, busca o profeta enquanto se pode achar. Deu a palavra a Samuel. Samuel, amanhã vai aparecer um homem aí de Benjamim, você vai ungí-lo como rei. Um dia antes. Deu até o horário que Saul iria procurar Samuel. Até confirmou, falou, é esse.
Deus revelou o que havia no coração de Saul para Samuel, né? A preocupação com as jumentas. Deus agiu o tempo todo. Deus comandou o tempo todo, como está comandando a sua vida. Nada está acontecendo por acaso. Não se preocupa com as jumentas, não. Deus está no controle da sua vida. Você é de Deus, filho de Deus. Você glorifica o nome do Senhor. Nós estamos vendo aqui um plano maravilhoso para dar a um povo aquilo que o povo pedia e ele não concordava. Deus fez tudo isso para atender um pedido que ele não concordava, mas que o povo insistia. Imagine só o que Deus não fará por nós, que pedimos tudo aquilo que concorda com a palavra dele. Esse é o nosso Deus. Se você perdeu algo, Deus vai te dar algo melhor. Como a gente sempre diz, o cristão fiel não perde, o cristão fiel semeia. Aquilo que você pensa que foi uma perda, foi uma semente que vai trazer frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Porque é assim que Deus age. Aquilo que Jó aparentemente perdeu não foi uma perda, foi uma semente e trouxe a ele 2 vezes mais. E ainda a libertação do medo que Jó tinha. Esse é o nosso Deus, que prepara tudo com riqueza de detalhes. Me vem à memória o caso de Naamã. Deus preparou até a prisão de uma menina. A menina foi escrava, tudo preparado por Deus para que Naamã fosse curado. Tudo preparado por Deus para que um eunuco fosse batizado por Filipe. Até arrebatamentos houve. Então Deus está no controle das nossas vidas. Não se preocupe com as jumentas. Não se preocupe com o emprego. Não se preocupe aí com aquela situação, com aquela enfermidade, com aquela perturbação. Deus tem coisas maiores. Tem coisas maiores. E na medida que nós fazemos a vontade de Deus, na medida que nós mudamos segundo a vontade de Deus, Ele vai liberando as bênçãos sobre as nossas vidas. Se você não encontrar o que está procurando, Deus fará você achar algo melhor. Você está procurando jumentas, Deus vai te dar um reino. Você está procurando bênçãos, cura, Deus vai te dar muito mais. Crescimento espiritual, vida eterna, bênçãos sem medidas. Mas busque como buscou Saul, procure, mas busque primeiro em Deus. As jumentas depois foram achadas. Então a cura vai vir, a prosperidade vai vir, as jumentas apareceram, outro emprego melhor virá. Deus vai restituir aquilo que aparentemente pediu, mas Ele vai dar muito mais. Porque enquanto você está clamando, enquanto você está fazendo campanha, buscando, você está ouvindo a palavra e sendo transformado por Deus. Transformado no seu entendimento, transformado na sua fé, transformado segundo a vontade do Senhor. Não se preocupe com perdas momentâneas. Deus está no controle da sua vida. Deus vai fazer com que você ache a dracma perdida e vai te dar muito mais. Esse é o nosso Deus, tudo preparado, com riqueza de detalhes, e o propósito atingido para atender um pedido que ele não concordava, mas que o povo insistia, e ele liberou para que o povo aprendesse uma lição. Imagine nós, que pedimos aquilo que concorda com a palavra do Senhor. Vai vir, irmão, e só não veio porque Deus está dando coisas melhores para nós, e vai vir no tempo certo, na hora certa, em o nome do Senhor Jesus. Amém, povo de Deus? Vamos estar orando em nome de Jesus.